Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como ter noção do tempo na hora que você estiver fazendo a prova do Enem. Lembrando que no primeiro dia de prova você tem 5h30 e no segundo dia de prova você tem 5 horas. No dia da prova, no quadro da escola que você for fazer a prova, vai ter um relógio. E esse relógio é atualizado a cada meia hora. Então, vai começar com 5h30, depois com 5, com 4h30, depois com 4 e etc. Até chegar a 45 minutos, 30 minutos e 15 minutos. A pessoa que está responsável por aplicar a prova irá marcar no quadro quanto tempo falta. Então, é com base nessa medida que você vai ter noção do tempo de prova, porque você não pode usar relógio, não pode ter nenhum equipamento. Então, a única forma que você tem para ter noção do tempo que resta para você terminar a prova é olhando o quadro. Então, eu vou montar um esquema geral com base no tempo de 2,5 minutos para resolver cada questão. Esse é o tempo médio que as pessoas gastam para resolver cada questão. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre quanto tempo você tem para fazer a sua redação, tá aqui no card ou na descrição do vídeo. Então, o tempo que você tem para fazer redação com base nesse cálculo é de 1h15 até 2 horas, se você gastar menos de 2,5 minutos por questão, que é bem difícil, a maioria gasta 2,5 minutos. No primeiro dia de prova, você tira esse tempo da redação e você também tira 30 minutos para fazer o gabarito. E aí eu vou montar um esquema geral. Se você faz a sua redação primeiro, olha aqui como que vai ficar a tabela e aí você tem noção de quantas questões você já tem que ter feito quando a pessoa marcar o tempo. Começa com 5h30 de prova. Você vai começar fazendo a sua redação. Quando der 4h30 de prova, quando a pessoa marcar 4h30, você tem que ter noção que você já precisa estar finalizando a sua redação, porque já vão ter passado 1 hora e você tem cerca de 1h15 para finalizar a sua redação. Quando marcar 4 horas, você já tem que ter finalizado a sua redação e já tem que ter começado a resolver as questões. Quando der 3 horas, você tem que ter feito a sua redação e ter resolvido 24 questões. Basicamente, a cada 1 hora você tem que ter resolvido 24 questões. Quando marcar 2 horas, marcar lá no quadro 2 horas, você tem que ter feito mais 24 questões, ou seja, você tem que ter feito a redação mais 48 questões. Depois, quando tiver faltando 1 hora para acabar a prova, você tem que ter feito mais 24 questões, ou seja, a redação mais 72 questões. Quando marcar 30 minutos, você tem que ter feito mais 18 questões, ou seja, você tem que ter feito a redação mais as 90 questões, a sua prova vai estar pronta e aí você vai ter 30 minutos para passar o gabarito. Eu sei, é muito pouco tempo, ainda mais quando você tem essa noção de quantas questões você faz por hora, você percebe que você realmente precisa ser bem rápido. Uma dica para você já ir treinando é fazer simulado e fazendo esse controle do tempo para você ter noção e chegar no dia já preparado para a prova com uma noção, um domínio do tempo. Agora eu vou dar a segunda opção, caso você faça a redação depois, faça as questões primeiro. Então, 5h30 de prova. Quando marcar 4h30, você tem que ter feito 24 questões. Quando marcar 3h30, você tem que ter feito mais 24 questões, ou seja, 48 questões. Quando marcar 2h30, você tem que ter feito mais 24 questões, ou seja, 72 questões. Quando der 2 horas de prova, você tem que ter feito, já ter finalizado mais 18 questões. E aí você vai ter resolvido toda a prova, 90 questões. E aí você já começa a fazer a sua redação. Quando der 45 minutos, você sabe que tem que finalizar a sua redação, que falta só 15 minutos. E aí depois, quando ela marcar 30 minutos, você começa a passar o gabarito a limpo. Não tire tempo do gabarito, porque é muito comum as pessoas marcarem as respostas erradas, porque vê que tá faltando tempo, começa a desesperar e tem gente que marca tudo errado, pula e aí vai marcando todas as respostas erradas. Então, muito cuidado com o gabarito, esse tempo final de 30 minutos para passar o gabarito é essencial.
Então, isso para o primeiro dia de prova. No segundo dia de prova, nós temos 5 horas para que você faça a prova de matemática e a prova de ciências da natureza. Começa com 5 horas. Quando der 4 horas de prova, você tem que ter feito 24 questões. Quando der 3 horas de prova, você tem que ter feito mais 24 questões, ou seja, 48 questões. Quando der 2 horas de prova, você tem que ter feito mais 24 questões, ou seja, 72 questões. Quando der 30 minutos, você já precisa ir passando o gabarito. Então, quando a pessoa marcar lá 45 minutos, você precisa ter em mente que você já tem que estar finalizando todas as questões da prova para ter esse tempo para o gabarito. Se você ainda tem alguma dúvida nessa questão de tempo de prova, como ter noção do tempo, só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!